Este programa é livre para todos os públicos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós vamos fazer a oração da cruz e livrai-nos do mal. Eu convido você a voltar o seu olhar para a cruz de Cristo e rezarmos juntos essa oração. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pela autoridade desta palavra vos peço, Senhor, renova em mim toda a força que emana da cruz, pela força do teu nome, Jesus, pela força da cruz, pelo sangue derramado e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, eu renuncio a todo pecado, eu renuncio ao medo, à inveja, à mentira e a tudo que causa desunião. Eu renuncio a Satanás e proclamo para o mundo ouvir: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pela força deste madeiro, pela força da cruz, eu te peço, Senhor, dai-me a graça da perseverança, da fidelidade, da alegria e coragem de proclamar que a cruz é sinal de vitória em minha vida e na vida da minha família. Eu te peço, Senhor, a graça de anunciar que não estou sozinho, que pela força da cruz eu assumo a missão que me cabe. Não quero ser mais um neste mundo. Ajude-me a fazer a diferença. Ajude-me a ser sal e luz e livra-me de todo o mal. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ao decorrer desses dias, nós começamos na terça-feira aqui no Sorrindo, eu, Padre Bruno, e ali a gente falou sobre a família de Deus. Depois falamos que temos uma missão, e a nossa missão é levar a palavra do Senhor, vivendo a certeza que neste mundo somos convidados, como no dia de ontem, a sermos sal e luz, né, de fazermos a diferença. Mas sabemos que nós somos limitados, somos miseráveis e trazemos em nós lepras dos tempos atuais. Então, para que a gente possa assumir cada vez mais a nossa pertença como família de Deus, para que a gente possa anunciar a palavra do Senhor e proclamar o reino de Deus está próximo, para que a gente seja realmente sal e luz, todos os dias se faz necessário mergulhar e pedir a graça de um tempo novo. O que nós vamos meditar é uma das campanhas de oração. Eu fiz questão de trazer esse monte de coisa que está aqui nas minhas mãos. São todas as campanhas de oração que o Padre Bruno foi fazendo na missão de Cuiabá, Várzea Grande, ali no Mato Grosso. Sou muito organizado, viu, Paula? Eu tô vindo. E aqui em breve vou entregar na mão do Davi, porque a gente vai fazer um próximo livro, se Deus quiser, com as campanhas de oração. Muito bom. Para os grupos de oração, para os párocos, para os padres, muitos irmãos sacerdotes me pedem. E ali eu vou passando, né? A quebra das muralhas, a chave de Davi, os 7 dons do Espírito Santo, né? Os 7 mergulhos de Naamã. São campanhas de oração que nos ajudam a trilhar um caminho, entendendo que somos miseráveis, mas buscando cada vez mais a vitória que vem do Senhor. Se a gente pensar numa campanha a nível de mundo, né? Uma campanha política, ninguém entra numa campanha para perder, entra para ganhar. Mas eu estou falando de uma campanha de oração. E nessa campanha de oração, nessa meditação que Deus vai nos conceder, e aí eu vou ter que enxugar bem, porque nós fazemos em 7 dias, eu vou fazer em alguns minutos. Mas eu quero pedir que você viva intensamente e escute a palavra de Deus. Pega comigo, 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 14. Capítulo 5, de 1 a 14.
eu escrevi esse livro, foi o primeiro livro. Aqui ao lado tem o meu primeiro livro e um dos últimos livros, que é o Gratidão Gera Milagres. Então você vai também, você que quer, pode adquirir esse livro que está disponível, né? Graças a Deus temos aí no estoque do nosso Davi, a editora Canção Nova mantém esse livro sempre no catálogo. É o livro Os 7 Mergulhos de Naamã, do Padre Bruno. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Naamã, chefe do exército do rei de Arã, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedera a vitória aos arameus. Mas esse homem valente e guerreiro era leproso. Ora, os arameus tinham feito uma incursão na terra de Israel e trazido de lá uma moça bem nova, que ficara a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: se o meu amo se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida o livraria de sua lepra. Naamã foi então informar o seu senhor: uma moça da terra de Israel disse tal e tal coisa. Disse-lhe o rei de Arã: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos, uns 300 quilos de prata, 6.000 ciclos, 600 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta que dizia: quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu porventura Deus, dono da morte e vida, para que esse rei me mande alguém que eu deveria curar de lepra? É claro que busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: por que rasgaste tuas vestes? Que Naamã venha a mim, para que saiba que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com os seus cavalos e carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, que tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi embora dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber, levantando-se para invocar o nome do Senhor seu Deus, e que tocaria com a sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, de Abana, de Farfá, não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. Sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha e ele ficou purificado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. Sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha e ele ficou purificado. É isso mesmo. Ele ficou purificado. Naamã. Quem é Naamã? Quem foi Naamã? Conta na Bíblia que Naamã teve vitória em suas guerras, batalhas, conflitos. Naamã, como nós escutamos, era chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante de todos os seus senhores e tinha um respeito grandioso, porque ele era realmente o Senhor que tinha dado livramento aos sírios. Então eles tinham ele como um varão, um homem valoroso. Estes são alguns dos atributos que a Bíblia, a Sagrada Escritura, fala do general Naamã. Ele era conhecido pelo seu povo e por todos que ouviam falar da sua fama como um grande estrategista militar, como um grande guerreiro, um grande homem, a quem até o rei o admirava pela coragem, determinação em suas conquistas. Mas a palavra de Deus
A Sagrada Escritura continua dizendo que Naamã, mesmo com todos esses atributos, com todas essas honrarias, trazia em si um grande sofrimento, a grande dor, porque carregava consigo a lepra, era um leproso. Você sabe que a lepra era uma doença daquele tempo que fazia realmente a pessoa estar totalmente exclusa ali da sociedade, ficava separada de tudo. Os leprosários ficavam afastados das cidades pelo mau cheiro, até o medo das pessoas pegarem, né? Então, quando um leproso passava pela cidade, tinha que tocar um sininho para que as pessoas se afastassem. E esse general, Naamã, tinha essa lepra. A lepra é uma doença infecciosa, característica pela brancura, inchaços, tumores que desfiguravam a pele. No Antigo Testamento, os leprosos eram obrigados a morar longe das pessoas. E quando se aproximavam-se dela, deveria gritar, imundo, imundo, para alertar a respeito de sua doença física. As pessoas que contraíssem a lepra eram consideradas imundas, amaldiçoadas e, por consequência, viviam solitárias à margem da sociedade da época. Olha que coisa, esse homem que vivia cheio de honrarias, com roupas, com tanta coisa, mas quando ele se via na sua verdade, ele se encontrava como um leproso. Naamã viveu dois extremos na sua vida. Um era o seu aspecto exterior, no convívio da sociedade, esse grande general. O outro era o aspecto interior da sua casa, um leproso. Naamã viveu por alguns tempos esse grande dilema. Até que um dia, ele viveu essa experiência. Naamã, mais do que depressa, toma todas as atitudes necessárias para ir ao profeta Eliseu. Só que aí entra o que a palavra diz. Ele foi achando que iria comprar a sua cura. Vocês viram a quantidade de ouro que ele levou, né? Rapaz, essa quantidade de ouro aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, eu fazia até um teleférico daqui para Aparecida. 300 quilos. Do pai para a mãe, imagina. É ouro, viu, minha gente? 300 quilos. E aí Naamã foi com tudo isso achando que ia comprar a sua cura. Chegando lá, o profeta nem o recebeu. O profeta nem o recebeu. Apenas disse para ele que ele fosse e se lavasse 7 vezes no Rio Jordão. 7, meus irmãos, é um número profético ligado à purificação e à restauração. Se estivermos dispostos a sermos curados, e por isso que nessa sexta-feira, a última sexta-feira do mês de janeiro, uma sexta-feira penitencial, hoje é o dia da graça, hoje é o dia da cura, hoje vamos clamar essa graça, que as lepras, porque não pensa que hoje não trazemos lepras. Inclusive nós temos um documento interno da Canção Nova, que o Padre Jonas fala que nós somos um leprosário, trazemos lepras em nossa vida. Hoje, de maneira diferente, quais são as lepras? Os pecados que nos envolvem. Então nós temos que pedir a graça de sermos lavados, mergulhados diariamente. E aí o Padre foi dando o nome, Padre Bruno, cada mergulho tem um nome. E já já nós vamos meditar. Reforço, Naamã se submeteu ao tratamento do Senhor e teve a sua vida restaurada. Cada mergulho tem o seu significado. Não foi 4, não foi 5, nem foi 8. Foram 7 os mergulhos de Naamã. Deus tinha um plano de, antes de curar Naamã das suas mazelas, curar do seu orgulho, da sua vaidade. No versículo 1 diz que por ele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Isto quer dizer que qualquer conquista que temos na vida é porque merecemos, mas porque o Senhor permite que conceda. O primeiro momento da cura de Naamã era reconhecer Deus em sua vida. Deus estava agindo no coração de Naamã, arrancando a doença do orgulho através dos conselhos sábios que em momento propício lhes fora dado.
Deus também estava testando a sua obediência quando o mandou mergulhar. No seu conceito, as águas eram sujas. Parecia-lhe que iam contaminar ainda mais. Inclusive, a palavra Jordão significa aquele que desce. Quando nós vamos no Rio Jordão, é preciso descer. E quantas vezes na nossa vida nós temos que descer? É humildade. Não a humilhação, mas viver a humildade. É o primeiro mergulho que nós vamos meditar. Seja rico, intelectual, pobre, criança, mulher, seja quem for, o que você esteja vivendo, nós precisamos muito e muito de mergulhar diariamente em nossa vida nas águas do Senhor. Eu quero pedir essa graça mesmo e quero começar com esse mergulho. O primeiro mergulho que Naamã viveu foi o mergulho da humildade. Pelo fato de ser da alta patente do exército, Naamã se achava grande pelas suas grandes conquistas e ele deixou o orgulho, né? Quando chegou até Eliseu, pensou que iria ser recebido. Como eu disse, o profeta nem o recebeu e mandou ele se lavar no Jordão. O padre falou, Jordão significa aquele que desce. Em outras palavras, o profeta está dizendo a Naamã, você está muito soberbo e é preciso você ser humilde. Mergulhe a humildade. Naamã mergulhou, o primeiro mergulho se levantou, mas viu que ainda estava com a lepra em seu corpo. Mas foi mergulhado, viveu a experiência, experimentou essa graça. Dessa mesma maneira, muitas vezes, eu, Padre Bruno e você, é preciso nós, e é interessante, ele vivia cheio das patentes, das suas roupas, das suas fardas. Para entrar no rio ele precisou o quê? Tirar suas roupas. Então a primeira coisa, ele foi com a sua verdade. Ali era, não mais o general Naamã, mas era aquele homem que trazia uma doença. Entrou no rio, desceu e mergulhou. Primeiro mergulho, mergulho da humildade. Mergulhou, levantou e viu que não tinha sido curado. Precisou mergulhar novamente. O segundo mergulho é o mergulho da obediência. Um dos livros das frases, a gente fala isso, né? Aprendi aqui na Canção Nova. Quem vive na obediência, Deus age na providência. Naamã pensou que iria ser curado de uma forma, mas Deus quis curá-lo de outra. Por isso ele precisava obedecer à voz do profeta e continuar a se lavar no rio. Quantas vezes nós queremos receber algo de Deus, mas do nosso jeito? Meu irmão, minha irmã, Paula Guimarães, Padre Bruno, Emanuel Estênio, Sapo, nosso maestro, Valdênia, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. É como Deus quer. Ele age da maneira dele, quando ele quer, como ele quer. O que precisamos é aceitar a maneira de Deus agir e obedecer. Do contrário, não conseguiremos alcançar a vitória. Naamã mergulhou a humildade, levantou, não foi curado. Segundo mergulho, a obediência. E como nós precisamos nos tempos atuais? Nós sabemos que o pecado original entrou pela desobediência. Foi pela desobediência que entrou o pecado. E pela obediência nós recebemos, porque nós sabemos que obediente até a morte e morte de cruz, o Senhor nos deu a vitória, a salvação. Olha que lindo. Então o segundo mergulho foi o mergulho da obediência. No livro a gente vai dando mais detalhes para que você possa mergulhar realmente. Naamã mergulhou 2 vezes e nada de ser curado. Precisou mergulhar a terceira vez. A terceira vez o Padre Bruno chama o mergulho da contribuição. Humildade, obediência, contribuição. Naamã precisava contribuir com o seu milagre. Ele estava debaixo de uma palavra, agora ele precisava contribuir. Existem muitos hoje que não contribuem para o seu milagre. Ficam esperando tudo, ficam esperando cair do céu.
vê o mar e fica esperando o mar se abrir. Vê uma muralha e fica esperando a muralha cair. Vê o gigante e fica esperando o gigante cair. E ele fica esperando, esperando, esperando. Jesus vai voltar e você vai estar esperando. É preciso fazer a nossa parte. O contribuir. Você precisa se levantar e ir à luta. Como é aquele ditadozinho do mineiro que a mulher falou ainda agora? Sustenta o golpe. Firma o golpe. Firma o golpe. Firma o golpe. Firma o golpe. Lutar sempre, desistir jamais. Firma. Como diz o Padre Jonas. Golpe. Como é? Firma. Firma o golpe. Padre Jonas dizia o quê? Aguenta firme. É a luta. Vai à luta. Acredita. Contribuir para o seu milagre. Meus irmãos, nós não podemos esperar. Eu tenho uma passagem bíblica e nesse terceiro mergulho da contribuição, eu sempre lembro, isso aqui, eu quero lembrar sempre para não esquecer. Se a gente parar para pensar no primeiro milagre de Jesus, a gente vai entender essa contribuição. Ainda quarta-feira eu falava da missa pelo Clube da Evangelização. O primeiro milagre de Jesus é o milagre que mais houve contribuição. Jesus estava numa festa de casamento, acabou o vinho, Nossa Senhora foi falar com ele, ele olhou para ele e falou assim: o que é que eu tenho a ver com isso? Não é chegada a minha hora? Nossa Senhora virou para os serviçais e falou: fazei tudo o que ele vos disser, e saiu. E Jesus disse: eita, essa mãe é danada, né? Aí Jesus falou o quê? Enchei as talhas. Você sabe que aqui não é uma talha não, viu? O Daval, ela queria uma talha mesmo, para tomar café. A gente vai enchendo aqui a xícarazinha de café, né? Tem uma garrafinha, aí coloca para mim R$5, para a Valdênia R$10, porque ela quer um pacote. Mas, gente, 6 talhas de vinhos são aproximadamente 600 litros de água. É muito. Não tinha água encanada, não tinha torneirinha, não tinha aqueles garrafão de 20 litros. Canaã, lugarejo deste tamanho, onde tinha poços artesianos no meio de casas. Eu fico imaginando quantas idas e vindas, eu sempre lembro disso. Olha, Jesus falou: enchei as talhas. Aqueles cabas iam para um lado e para o outro e trazia, e água vinha 100 litros, 150, foram 6. Aí eu penso, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele não podia ter feito assim, ó, tum! E de repente aquelas 6 talhas estariam com o melhor vinho, um Cabernet Sauvignon, um Merlot, sei lá qual. Só assim. Mas Jesus não fez o estralar. Ele quis mostrar que para que o milagre acontecesse, para que o milagre da água se transformasse em vinho, é preciso que a contribuição aconteça. Naamã precisou contribuir para o milagre. Mergulhou a primeira vez, humildade. Mergulhou a segunda vez, obediência. Mergulhou a terceira vez, mergulho da contribuição. Levantou, fez a sua parte, mas ainda não foi curado. Foi para o 4º mergulho. O 4º mergulho é o mergulho da perseverança. A perseverança é o segredo dos fortes. E eu vou falar uma coisa, nesse tempo que nós vivemos, e eu acompanho, graças a Deus, muita gente, muitos jovens. Deus me deu, graças a Deus, e sou muito grato, né? De muitos filhos, muitos casais. Eu estou hoje vivendo essa experiência de ver os netos crescendo, que me pedem bênção, me chama de vô. Experiência maravilhosa. E para quantos filhos eu disse: persevera, não desista dos seus sonhos. Quer fazer engenharia? Seja um bom engenheiro. Quer fazer contabilidade? Seja um bom contador. Quer ser médico? Seja um bom médico. Tem um filho que está aqui vivendo esse tempo da medicina, já formado, está aqui do lado do Rio de Janeiro. E eu disse: meu filho, é tempo de plantar. Quer colher? Você vai colher. Está lá com a esposa dele, com a filhinha dele, está aqui morando, Mateus, como médico. E eu sempre falo, a perseverança. E quantas vezes a gente desiste, Paula? Quantas vezes eu, Padre Bruno, a tentação, o cão, ó bicho infeliz, vem com tudo pra gente, o quê? Desistir. O 4º mergulho de Naamã foi a perseverança. Naamã já havia 3 mergulhos dado, consecutivos, mas nada acontecia. Quantos de nós começamos alguma coisa e não terminamos? Olha, faça poucas coisas, mas as faça bem. No final do ano eu falei aqui no Sorrindo para a Vida,
3 perguntinhas básicas para iniciar o ano. O que foi bom que eu vou levar, o que foi ruim que eu vou deixar e o que eu preciso começar. E até eu brincava assim, e não é aquele regime de gordo toda segunda-feira que tem que começar não, viu? E toda segunda eu falo, hoje eu vou começar um regime. Hoje eu começo. Não, não é isso não que eu tô falando. É coisa concreta na vida. É a tua vida de oração, é a disciplina da oração. Padre Bruno, eu quero a partir de hoje 2 missas no dia, 3 horas de adoração e vou rezar 4 rosários. O senhor me dá uma bênção? Eu digo, não vou dar. Eu não vou dar a bênção numa coisa que não vai dar certo. Agora, se você vier a missa diária, vou fazer meia hora de adoração e vou rezar meu texto e o estudo da palavra, Deus te abençoe e te dê a graça da perseverança. A perseverança é o segredo dos fortes. Naamã mergulhou, humildade. Naamã mergulhou, obediência. Naamã mergulhou, contribuição. Naamã mergulhou, o mergulho da perseverança. Só que ainda não aconteceu. Veio o 5º mergulho, o mergulho da fé. Agora ele já havia dado 4 mergulhos e esse era o 5º. E nada havia acontecido. A lepra ainda estava lá. Os seus soldados estavam todos olhando Naamã, despido, se lavando no rio e nada tinha acontecido. É neste momento que aqueles que estão ao seu redor começam a dizer que você está perdendo tempo. Pra que tudo isso? Tu tá perdendo tempo, vive rezando e nada acontece na tua vida. Aí vem aquelas, sabe? Aquelas pragas do Egito no teu ouvido querem te atazanar para você perder a sua fé. É nessa hora que a nossa resposta tem que ser diferente. Em Hebreus capítulo 11, versículo 13 diz o seguinte: a Bíblia diz que os pais da fé, eles viviam as promessas de longe, creram e abraçaram as promessas. Nestes momentos de indecisão, nós precisamos ter fé e abraçar a nossa promessa. Abraão foi o pai da fé. Por quê? Porque foi o primeiro a crer antes de ver. Qual a diferença entre crer e fé? Fé é crer naquilo que não vemos e crer é agir pela fé. Repito, fé é crer naquilo que não vemos e crer é agir pela fé. O 5º mergulho é o mergulho da fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. E eu tenho pedido isso diariamente. Diariamente. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. É o que eu peço nessa sexta-feira para a tua vida. Que você mergulhe diariamente e viva pela fé. E viver pela fé não é ficar sentado de braços cruzados, esperando que caia do céu. Não. É fazer a sua parte e acreditar que Deus fará. Mergulho da humildade, mergulho da obediência, mergulho da contribuição, mergulho da perseverança, mergulho da fé. Meu Deus, 5 mergulhos, mas Naamã ainda não foi curado. Em 10 minutos, nós temos que ainda mergulhar. Porque chegou agora o mergulho do entusiasmo. Eu lembro quando eu escrevi esse livro, em uma das minhas vindas, eu ainda morava em Cuiabá. Tava novinho, oh meu Deus do céu, quando eu olhei esse livro, eu falei, o tempo passou. Olha como eu tava novinho, Paulo Guimarães. Oh meu Deus, é tu. Oh meu Deus, novinho Jesus. Cabelinho, barba, sem barba, tá vendo? Barba. Aí eu me lembro que quando eu escrevi esse livro, eu vim falar com o Padre Jonas e eu trouxe as escritas, né? Mostrando para ele, eu disse, Padre, tem um mergulho que eu quero colocar o nome o mergulho do entusiasmo. Humildade, obediência, contribuição, perseverança, fé. E aí me veio o mergulho do entusiasmo. Eu aprendi no Rincão do Meu Senhor, com o nosso amado Padre Jonas Abib. Oh, saudade desse homem, Jesus. Lá no Rincão, em março de 2002, a gente estava ali sentado, nunca esqueço. E eu falei isso ontem, olha, se tem uma coisa que eu não tenho nenhum receio, como é que é o nome daquele papagaio que repete?
eu não quero, não me preocupo de jeito. Pode chamar. Pode me chamar, papagaio. Papagaio do Padre João. Eu repito, o que eu gosto. E eu falo 500 mil vezes e não me acostumo. É tão bom para mim, faz tão bem. Eu me lembro como hoje, eu estava com a Bíblia na mão, o padre pregando, e aí o padre falou: a nossa vida precisa de entusiasmo, não de empolgação. A empolgação passa. A pior coisa é um cristão empolgado, mas um cristão entusiasmado vai além. Aí ele olhou para o lado, para vocês seminaristas, entusiasmo. Aí ele disse, vou perguntar. Eu disse, meu Deus, que ele não venha não para mim. Aí de repente ele faz de conta que vinha para nós e disse, eu vou explicar para vocês. A palavra em significa dentro. Theos significa Deus. Asmo é o sopro. Entusiasmo significa o sopro de Deus de dentro para fora. Empolgação é de fora para dentro. Passa. O mergulho do entusiasmo é fundamental. A palavra entusiasmo no original quer dizer isso. Deus dentro do homem. É a força que se precisa ter na reta final da sua trajetória. Meu irmão Naamã estava ali no rio, um rio feio, porque olha, quando a gente vai no Rio Jordão, a gente vê, é um rio barrento. Não pense que é um rio maravilhoso, não é Lagoa Azul não, meu filho, é rio barrento. É feio mesmo. E um caba cheio de lepra, cheio de feridas, ele mergulhou, a humildade não aconteceu, mergulhou na obediência, mergulhou na contribuição, mergulhou na perseverança, mergulhou na fé. Precisou o mergulho do entusiasmo. Nos dicionários apresentam, interessante, é uma palavra grega, né? E vai dizendo isso como o padre falou, né? Deus dentro de nós, está cheio de Deus. Adão era um ser inanimado até que Deus o soprou o seu próprio fôlego para dentro dele e o homem tornou-se alma vivente. A palavra fôlego ou espírito pode ser traduzida como vitalidade, ânimo, coragem, disposição, atitude, humor. O espírito é a capacidade de realizar o potencial humano. O espírito é o que vivifica, disse Jesus. Meus irmãos, o mergulho do entusiasmo é o que nós precisamos nesta sexta-feira. Não para nas situações que estão ao teu redor e nem viva pela empolgação. Eu já falei isso milhões de vezes. Olha, quando me encontrar na Chácara Santa Cruz, não vem dizer, ô padre, você é muito empolgado. Eu já disse isso, eu meto a cruz na cabeça. Não sou empolgado. Eu sou entusiasmado. O que me faz permanecer, o que me faz estar cada vez mais em meio às limitações. Hoje eu tomando um café e as meninas que trabalham lá em casa, né? Dizendo, ô padre, uma coisa que eu acho tão boa no senhor, a Néia e a Fia, a gente chama a outra que trabalha lá, a Fia. A Néia e a Fia lá conversando, uma coisa que eu acho tão interessante no senhor, o senhor já acorda sorrindo, né? Aí eu disse, minha filha, eu acordo sorrindo para mim mesmo. Eu levanto, abro a janela, aquele meio sonolento, e vou no espelho e falo, bom dia, seu padre. Outro dia, né? Coragem. Aí eu começo a pensar o que tem para fazer. Eu disse, eita, já é tanta coisa, só por ti, Jesus. Aí olho para a cama, dá vontade de ficar nela de novo. Aí eu já faço o quê? Já forro. Sou eu na vida. Todo dia eu forro minha cama, todo dia. Dobro o meu lençol, arrumo direitinho. Aí tomo meu banho, desço para tomar café. Bom dia, meninas. E ali começa o dia. Isso é entusiasmo, porque não é a minha força, não são as vitaminas C, D que eu tomo. A minha vitamina C é Cristo, a minha vitamina D é Deus, a minha vitamina E é o Espírito Santo. E não estou falando para dizer que sou bom não, sou miserável, luto, mas isso eu não posso negar. E ninguém venha dizer a minha, eu não sou empolgado, eu sou entusiasmado. Esse gordinho que vos fala aqui é um homem entusiasmado, porque eu sei que é o Espírito Santo que faz. Mergulho da humildade, mergulho da obediência, mergulho da contribuição, mergulho da perseverança, mergulho da fé, mergulho do entusiasmo. 6 mergulhos. Padre Bruno, e o 7º mergulho? Meu irmão, depois de tanto mergulho, chegou a vitória, o mergulho da vitória.
Sabe aquele momento em que você já consegue ver sua vitória chegando, mas os problemas começam a se multiplicar, a prova começa a apertar, parece que é só para ver se você vai desistir. Eu fico imaginando Naamã neste momento. Depois de 6 mergulhos, nada tinha acontecido, mas o seu coração apontava vitória. É preciso lembrar, irmãos, que a vitória é o que vem depois da cruz. Por muitas vezes queremos apenas a glória, não sabemos passar pelo Calvário. É quando as lutas ficam mais difíceis que precisamos ter a certeza de que a nossa vitória está chegando. Nesta manhã de sexta-feira, a última sexta-feira do mês de janeiro, do início do ano de 2023, eu proclamo em nome de Jesus, a tua vitória vai chegar. Amém. Mas passe pelo processo dos mergulhos necessários. É humildade, seja humilde. É obediência, obedeça. É o contribuir, fazendo a sua parte, faça. O que cabe a você, faça. É a perseverança, persevere. É a fé, renove diariamente. Para que assim a vitória aconteça. Que o entusiasmo te ajude nessa manhã de sexta-feira e que a gente possa mergulhar 7 vezes, se preciso for. Não estou dizendo que é fácil, é um processo, mas é uma decisão diária. E o que eu mais peço é que nós tenhamos um coração aberto. Naamã foi curado, saiu e diz a palavra termina dizendo: então ele desceu, mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. Sua carne tornou-se semelhante à de uma criança e ele ficou purificado. Hoje, quando o Padre Bruno abençoar a água, numa atitude de fé, e eu vou pedir isso numa atitude de fé, você vai pegar a sua água, o Padre vai abençoar e no final você vai pegar um pouco dessa água e vai fazer um sinal da cruz na sua testa. Aspergir sobre você, e eu tenho certeza, em nome de Jesus, hoje é o dia da graça, hoje é o dia da cura, hoje as lepras serão dissipadas da tua vida, em nome de Jesus. Rezemos, meus irmãos, e peçamos essa graça. Se preciso for, 7 vezes, vamos mergulhar e ser curados em nome de Jesus. Shirley canta.